Olá, esta é a 6ª edição do curso de Prevenção do Uso de Drogas para Educadores de Escolas Públicas, uma capacitação oferecida pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, a SENAD, e a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, o MEC, em parceria com instituições de ensino superior. Todo o curso é gratuito e as vagas são para professores do ensino fundamental e médio das escolas públicas. São mais de 70 mil vagas para professores de todo o país. Neste programa, nós contamos com a presença da Coordenadora Geral de Projetos Estratégicos da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, a SENAD, Olga Jacobina. Também conosco a coordenadora do Núcleo de Educação e Prevenção às Violências na Escola da Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina, Rosimari Koch Martins, e da coordenadora territorial do curso, Maria Elizabeth de Souza Póvoa. Prazer recebê-las todas aqui. E eu já dirijo uma primeira pergunta à professora Maria Elizabeth. E a professora, essa 6ª edição do curso de Prevenção do Uso de Drogas para Educadores de Escolas Públicas foi finalizada em novembro de 2014 com a implementação do Projeto de Intervenção do Uso de Drogas nas Escolas. O que a gente pode dizer nesse momento para os educadores, especialmente os concluintes, sobre quais são os desafios que eles têm daqui para frente? Mais uma vez, um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. Bom dia a todos, aos meus colegas de mesa, Olga, Áureo e Rosimere, e a todos os que estão nos ouvindo. A conclusão desse curso, na verdade, não é uma conclusão, talvez seja um início de todo um processo de prevenção que já foi iniciado desde o início do curso, porque o projeto que se propõe no curso é um projeto que é construído ao longo do curso. Desde as primeiras aulas, desde da própria apresentação do curso, já se fala de projeto, da construção de um projeto que não é um projeto isolado, mas é um projeto que se constrói dentro do âmbito da escola. A escola já tem alguns projetos e o nosso projeto também tem como proposta se inserir aos projetos já existentes na escola. Na verdade, a prevenção, ela se dá numa costura, entre as diferentes ações que a escola já exerce. E o que a gente observa é que o simples fato de se debruçar sobre os problemas da escola já é uma forma de descobrir caminhos. A gente tem visto que os professores, quando eles entram no curso, eles encaram um desafio maior. Não, tem que se falar de, Então, eles já começam a construir desde o momento em que eles se descobrem capazes de enfrentar um tema que, às vezes, ainda é tabu, que é falar do uso de drogas. No momento em que eles têm essa ousadia de enfrentar esse desafio de falar sobre o uso de drogas, inclusive rever a sua prática, a sua atitude, seus conceitos, suas concepções, isso já desencadeia uma reação muito positiva no tocante à prevenção. Então, ao invés de falar em desafios, eu acho que é a hora da gente falar não das dores e das delícias, mas das delícias e das dores. Eu acho que os professores, quando eles começam a entrar nesse percurso, eles começam a descobrir que a sua prática, o que a escola já faz, muitas vezes já tem a prevenção já está posta. É uma coisa de redescobrir mesmo o fazer, o papel da escola, o papel do educador, o papel do aluno, repensar tudo isso e, sobretudo, começar a trabalhar junto. Porque eu acho que os professores também, dentro dessa concepção que nós colocamos no projeto, é uma concepção de trabalhar sempre de mãos dadas. Porque na hora que eu começo a ver que o meu colega do lado, que a escola, nos diferentes turnos, já tem alguma sementinha, e é possível eu ajudar a regar e fazer frutificar essa planta, e os próprios alunos também, que podem ser coautores dessa ação, descobrir esse potencial. Eu acho que quando tem
esse insight, né, e isso acontece, graças a Deus, né, a gente vê muito isso já faz uma diferença, né? Eu acho que o desafio já foi encarado. Ok, professora Elizabeth, obrigado pela sua primeira manifestação. Olga, a prevenção aos problemas relacionados ao uso de drogas no ambiente escolar é uma estratégia que tem apresentado resultados positivos. O que você acha que é possível avaliar nesse momento? Sem dúvidas, né? A gente acredita que sim, os resultados positivos. Se a gente pega o 6º levantamento de uso de drogas entre escolares, a gente observa que houve uma diminuição do uso de drogas entre escolares do ensino médio e a experimentação também está mais tardia, né? E a gente não tem dúvidas que isso reflete o investimento que o governo tem feito em políticas públicas na área de educação e de prevenção. Né? Estar aqui nessa mesa com pessoas da universidade, né, que está na gestão na ponta dos serviços, eu acho que é um pouco reflexo disso. Né? Então, além de ser uma intervenção muito mais barata, você investir em educadores, para esses educadores investir nos alunos, nas escolas, né, o resultado é muito mais proveitoso no sentido de prevenir, sim, o uso prejudicial de drogas por escolares, por adolescentes. Né? Sem dúvida, a gente não tem dúvida disso. Ok, Olga, obrigado. Rosemary, quais são as contribuições desse curso para a definição e execução das políticas públicas mesmo na área da educação? Prazer tê-la aqui conosco também. Prazer também estar aqui nessa mesa. Quero cumprimentar também a Olga e cumprimentar a professora Maria Elizabeth. Bom, as contribuições, primeiro, a formação. Não tem como trabalhar, enfrentar essa questão tão complexa, né, que é o tema das drogas, e que hoje ele está aí posto nas escolas e também a obrigatoriedade de ser trabalhado de forma transversal, e isso é um desafio para os professores. Então, a formação ela é imprescindível, né? E a qualidade desta formação, né, deste curso, ele é um curso que ele traz os conceitos, né? E, sobretudo, também a questão da discussão dessa fase da vida tão importante que é a adolescência, que é um desconhecimento ainda dos professores. E o curso ele proporciona entrar nessa discussão de conhecer um pouco quem é o adolescente, as suas experiências. E o outro também, que é um fator muito de contribuição, que é a proposição do curso da elaboração de um projeto de intervenção. Ele, ao longo então, é a unidade de teoria e prática. Vai trazendo da teoria para a prática, já está elaborando, construindo um projeto de prevenção. E nesse projeto vai levando os professores à percepção, né, do que existe, e dessa percepção vai diagnosticando, né, que situações vem enfrentando tanto professores como a comunidade escolar, e construindo também esta relação, essa articulação da rede, que é a rede interna da escola, que o projeto ele faz com que o professor ele discuta isso, né, com os gestores, discuta com os seus colegas, e que busque também alternativas para além da escola. Aquilo que a escola foge das estratégias da escola, ela tem que estar levantando no entorno da escola outros saberes, né, de outras áreas. Então, essa eu acho que é uma das grandes contribuições do curso, né? Muito bem, mais uma vez eu agradeço a participação, a presença nessa fase inicial do programa, as 3 convidadas aqui. E agora nós vamos acompanhar depoimentos gravados em Brasília com a professora Fátima Sudbrack, da UNB, e também com o Leon Garcia, da Senad. Acompanhe. Nós estamos vendo que esse nosso curso, ele realmente extrapola a prevenção dos drogas, ele representa um elan, uma motivação, um ânimo novo, né, na escola, para os educadores. E isso é o que a gente quer mesmo, porque a gente está apostando, né, nesse potencial do educador e da escola na promoção da saúde. O que realmente, agora eu acho que a gente precisa focar, e é importante em termos de política local, é o agrupamento dessas escolas, desses professores, desses educadores maravilhosos, né, que ficaram conosco aqui esses 8 meses do curso, que vocês mesmos se conectem nos seus espaços, né, nos seus territórios, nos seus municípios, nos seus bairros, nas suas comunidades, para que um possa ajudar o outro
e para que vocês também consigam aprender, né, juntos, e para que o trabalho então tenha uma visibilidade na política local. O mais importante do curso Educadores é o projeto de intervenção que vocês, alunos do curso, fizeram durante esses meses e que vão passar, a partir de agora, alguns já começaram, inclusive, a implementar nas suas escolas. Eu tive recentemente ouvindo alguns desses projetos de alguns cursistas desse ano de 2014. Fiquei muito impressionado com a capacidade de fazer um diagnóstico da situação da escola e da comunidade escolar, com a capacidade de articular com os parceiros da comunidade, da saúde e da assistência social e a determinação dos professores nas suas escolas de levarem atividades para os seus alunos. Agora, essas atividades, nós precisamos ter muito investimento na hora de planejar essas atividades também. Do que nós vamos falar? Como é que nós vamos falar? Que filmes que nós vamos discutir? Que livros a gente vai discutir? Tudo isso precisa ser pensado para que a gente não caia naquele lugar comum da prevenção de drogas, que é fazer o terrorismo, tentar assustar os nossos adolescentes, porque a gente sabe que isso não vai funcionar. Nós vamos fazer melhor do que isso e vocês vão ser os atores dessa mudança. Muito bem, aí os depoimentos da professora Fátima Sudbrack e do Leon Garcia, que reiteram, na verdade, um tanto daquilo que nós dissemos aqui na abertura desse programa. E o tema em debate hoje é exatamente esse: quando acaba é que realmente começa, implementando o projeto de intervenção, ou melhor, o projeto de prevenção. É um jogo de palavras, na verdade, desse tema, né, que remete exatamente que o fim do curso está determinando que deva se colocar em prática esse projeto de intervenção. E para a implementação desse projeto, eu pergunto às nossas convidadas, os professores vão ter suporte das instituições que organizaram o curso? Como é que vai se dar essa primeira interação entre o estudante, a organização do curso, de modo a que eles consigam, como disse o Leon há pouco, despender um grande esforço na realização desse projeto? Posso começar com a professora Elizabeth? Bom, a gente tem acompanhado esse curso ao longo de 10 anos e ele vai num crescendo, né? Nós estamos na 6ª edição e desde a 4ª edição os próprios cursistas estão pedindo uma continuidade do curso, né? Porque como a gente ensinou aí, o curso começa, não tem começo, não tem fim, né? Ele é um contínuo, né? Então, na 4ª edição já houve uma demanda de continuidade. Foi quando nós criamos um módulo prático, nós chamamos de módulo 5, onde nós acompanhamos algumas escolas por um determinado período, né, para a gente ver mais e ter essa possibilidade de acompanhar mais essa consolidação de algumas ações do projeto, porque é claro que o projeto é um projeto, então nós podemos acompanhar até um certo ponto, ele vai num crescendo também, então nós tivemos essa felicidade de acompanhar esse módulo, de criar esse módulo 5 e acompanhar na 4ª edição. Na 5ª edição, esse módulo já entrou no projeto, ele já faz parte, começou a fazer parte do projeto mesmo. Então, nós já temos um período já proposto em que nós acompanhávamos durante X tempo, né, os projetos para a gente ancorar mais as ações já propostas pelas escolas, né? Foi muito rico essa experiência, que é uma experiência que a gente está revisitando agora com uma equipe de pesquisa, né? Hoje nós temos uma equipe de pesquisa que acompanha os projetos em loco, né? Que é bastante interessante, não só no DF, como em várias localidades. Na 6ª edição, repetindo o que está na 4ª edição, né, nós temos também esse módulo que entrou como parte do projeto e o acompanhamento é feito também com a criação dos polos de pesquisa que estão se mobilizando no sentido de buscar mesmo conhecer esses projetos em loco. Então, nós temos 10 polos de pesquisa em todo o Brasil, né, que já faz esse acompanhamento, né, não só os da 5ª edição, como da 6ª edição. Né? E como é um curso que vai crescendo, né, nós estamos tendo agora uma demanda muito clara de continuidade e até de um mestrado profissionalizante, não só para os formadores, os tutores, né, mas também para alguns professores que estão querendo ser os multiplicadores dessa ação.
Então, e nós temos uma equipe, não só da Universidade de Brasília, mas da UFSC e outras universidades que se agregaram agora, né, ao projeto, muito bem constituída, muito bem formada, né, que tem condições de dar esse amparo para essas ações. Rosmane, quer complementar alguma coisa com relação a esse aspecto eu até gostaria, porque o importante é ter o feedback, né, desses projetos, e eles não podem ficar, o professor fez o curso, pronto. Então, como se a professora coloca muito bem, ele tem que ter a continuidade, dar essa continuidade. E aqui no Estado, nós estamos articulando com o programa Saúde na Escola, nos nossos seminários estaduais. Então, a apresentação desses projetos para dar esse feedback, para apresentar como isso foi, né, qual a importância que isso foi na escola, essa desconstrução de uma prática voltada para o medo, né, e até para o medo de enfrentar o tema, e o retorno disso. Os avanços, o que isso trouxe de contribuição. Isso é uma proposta nossa da Secretaria, de estar acompanhando esses projetos e de estar articulando com o programa Saúde na Escola para dar esse feedback. Muito bem, Olga. Quer complementar também com relação a essa questão do suporte das instituições que estão organizando o curso àqueles projetos que vão ser desenvolvidos? Eu acho que a Elizabeth já trouxe uma questão essencial, que esse curso ele veio se desenvolvendo ao longo do tempo conforme as demandas que foram surgindo, né, dos educadores, dos gestores, né, que primeiro era uma oferta de um curso em 4 módulos, que dava conteúdo, né, e o conteúdo ao final, essas escolas tinham que fazer um projeto, né, vinculado à sua comunidade e tal. E daí veio a demanda assim, tá, a gente faz um projeto, a gente quer saber se o nosso projeto deu certo, a gente precisa de ajuda, né, e aí veio o 5º módulo, né, como a Elizabeth já colocou. E aí as pessoas começaram a dizer, tá, a gente está fazendo projeto, agora a gente quer supervisão para o nosso projeto. E aí veio uma parte de supervisão dos projetos, né? E o que é interessante desse curso é que agora ele agrega outras universidades. Ele começou só com a UNB, a Universidade de Brasília, ofertando. E agora a gente tem várias outras universidades no Brasil que também ofertam esse curso, né? Então, se a gente pensa no contínuo de tempo, é muito provável que essas universidades consigam fazer uma leitura muito mais apropriada das demandas regionais, né? E isso está começando a desenvolver uma série de ações em vários territórios, em vários municípios. Por exemplo, aqui mesmo, né, onde estamos, em Santa Catarina, tem encontros, seminários que são feitos com gestores, com sindicatos, para poder fomentar a questão do curso entre as pessoas que fizeram o curso. O que vocês estão fazendo, quais são os seus projetos, o que a gente pode agregar. A própria Universidade de Brasília tem uns polos de pesquisas que estão sendo criados em contato com outras universidades, né? Então, a gente pensa que primeiro foi uma oferta, que agora ela está se moldando conforme a necessidade das pessoas que fazem o curso, né? Elas querem... o que a Senad pensa agora enquanto política pública? A gente precisa conseguir conectar essas pessoas que fizeram esses cursos, para poder fazer com que as ações de prevenção não sejam ações isoladas de educadores, e sim ações de políticas mesmo, de gestores, de escolas, de diretores, né? Num sentido maior. Esses projetos precisam ser incluídos nos planos pedagógicos, né? No plano político-pedagógico das escolas. E será que isso não engessa de alguma forma esse projeto? Ou se ele precisar passar por alguma modificação, existe uma flexibilidade? Como é que se dá a implementação dele no âmbito do projeto político-pedagógico da escola, professora Elizabeth? Na verdade, esse é o caminho natural, né, de que um projeto o projeto político-pedagógico ele deve abraçar todos os projetos de prevenção, né? E se bem construído, o caminho natural é de que todos os projetos estejam ali para que não haja uma fragmentação dos projetos e das ações, né? E a gente tem visto que isso tem acontecido, felizmente, né, que os projetos estão alcançando esse lugar, né, e de reconhecimento, de legitimação nas escolas. E está sendo muito interessante porque a colega falou sobre a divulgação dos projetos em determinados fóruns, né? Há essa demanda, né? Em Brasília, por exemplo, nós criamos agora as rodas de saberes. E nas rodas de saberes, por iniciativa mesmo de uma instituição de formação de professores, né, e da própria Secretaria de Educação, que desde o ano passado, com os seus coordenadores e gestores, nós tivemos um curso paralelo, onde esses
coordenadores e gestores da área da gestão da própria secretaria tiveram a oportunidade de conhecer e acompanhar os projetos, né? Hoje são os nossos grandes parceiros, eles construíram inclusive um projeto chamado Construindo Redes na Rede, porque eles viram que a própria rede da Secretaria de Educação precisava se consolidar e se articular melhor para que, quando chegasse às unidades de ensino, os projetos já estivessem mais articulados, né, as diferentes propostas, né, e políticas também, né, porque são muitas as propostas e os direcionamentos políticos que muitas vezes os próprios gestores têm dificuldade em articular. E uma vez que isso começou a acontecer, hoje a gente tem como parceria os gestores também, né, e nessa parceria nós conseguimos alçar essa condição de trazer os projetos que estão lá, né, nas diferentes escolas para rodas de saberes, onde isso é divulgado, ampliado, discutido. Compartilhado. Mesmo que não seja os projetos de um modo geral, né, desde o seu nascedouro, né, até os que já estão mais consolidados. Isso tem assim sido muito apreciado pelos próprios professores. Eu tenho visto assim que os professores são os grandes protagonistas e eles estão vendo o seu papel, né, como protagonistas e articuladores desse processo. E articuladores, inclusive, dessa rede, né, que é a política, né, que eles já estão conseguindo vislumbrar qual é o papel do PSE, da Senad, dos militares, né, porque a gente tem, inclusive, militares fazendo curso, né, como é que essas parcerias podem ser ampliadas e consolidadas, como também dos aparelhos sociais que a gente tem, né, no que a saúde pode, de fato, colaborar, no que a assistência social, isso já está sendo bem articulado em alguns lugares, né? Isso é bom a gente ver que os professores estão tendo essa capacidade, junto com seus gerentes, né, e coordenadores, de fazer essa articulação externa também, que ela é necessária, não só a interna, como você falou, mas a externa também, né? Agora, o projeto, eu disse há pouco, né, a professora Elizabeth se manifestou sobre isso, né, que ele deve estar permeado, digamos assim, os projetos no projeto político-pedagógico, mas as escolas também contam com autonomia para esse projeto de intervenção, de modo que aquilo que for mais conveniente para uma determinada escola, numa determinada região, num determinado ambiente urbano, rural, enfim, possa ser adaptado. Muito embora haja diretrizes básicas que devem ser respeitadas. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso também. Bom, o projeto político-pedagógico, ele é planejamento participativo, né, que tem que envolver toda a comunidade escolar, né, todos os protagonistas da escola. Ele é reflexão e é reelaboração. Né? Sempre. Isso é uma diretriz que está permeando, que permeia toda a orientação de todos os projetos político-pedagógicos. Então, sempre é constante, ele tem que estar, porque senão ele não é projeto político-pedagógico. Ele tem que ser participativo, ele é reflexão, tá? E ele é reelaboração para estar adequando à realidade de cada escola, de cada unidade escolar. Então, ele não é E os projetos de intervenção, eles vão ter que... Eles entram articulado a esse diagnóstico que o próprio projeto político-pedagógico implica, né? Que há essa necessidade. Então, e a medida... E que situações que são prioritárias nesse projeto para que se possa perspectivar metas e proposições. Então, essas seriam, né, as diretrizes básicas aí, né? Participação, reflexão e readequação a partir do decorrer, né, do próprio projeto, à medida que ele vai se desenvolvendo e vai analisando e vendo o que precisa ser, mudar os caminhos, né, a serem percorridos. Você quer comentar algo também? Na verdade, eu acho que elas já trouxeram o essencial, né? Mas eu acho que o importante dessa questão do projeto político-pedagógico é que isso legitima o projeto.
né? E não aprisiona as pessoas em relação ao projeto, né? É importante que ele seja legitimado para que ele seja um projeto da escola, da comunidade escolar, e não de um único professor, então de um único diretor que tem uma iniciativa, né? E que, de fato, é difícil que o projeto consiga ter andamento, que ele consiga ter continuidade se ficar por conta de uma pessoa, né? Ela pode ter muita boa vontade, mas ela vai ter mais dificuldade de conseguir colocar as ações em prática. E quando ele vira da escola... Ok. Vocês falaram há pouco também dos polos de pesquisa. Esses polos estão relacionados, por exemplo, com a avaliação dos projetos implementados ou há um outro mecanismo, outra metodologia de avaliação desses projetos? Na verdade, o polo de pesquisa ele não tem só o caráter de avaliação. Ele tem a proposta é de uma pesquisação, né, onde a gente possa trabalhar junto, em parceria com os atores mesmos da escola, né, com os coordenadores, os gestores e tal, né, e trocando mesmo informações, ideias e compartilhando, né, para que eu acho que envolve essa troca de saberes, né, que a gente tem o saber técnico, o saber acadêmico, né, mas eles têm a prática, né, e a gente nessa troca, né, nessa desconstrução, inclusive, de que é a droga, né, dessa demonização que existe em torno dessa questão e, sobretudo, de uma construção de uma escola forte, porque a gente propõe trabalhar os fatores de proteção. Né? A gente vai descobrindo juntos, né? Isso aqui, né, essa atividade aqui que parece ser menor, né? Criar um grupo de dança onde os meninos já se agregam e constroem uma prática própria, são protagonistas de uma ação que parece ser uma coisa não muito grandiosa, né? Mas é um fator de proteção da mais alta qualidade. Os meninos estão pedindo para serem protagonistas, sim. Mudar uma prática na sala de aula, né? Onde o simples fato de eu estar até numa disposição outra, que não a convencional, onde o professor se aproxima mais do aluno e conhece um pouco mais esse aluno, né, já é uma prática preventiva, né? Fazer discussões, e a gente tem visto isso muito, entre professores, né, sobre os problemas da escola, né, onde cada um pode ter a sua expressão, inclusive os alunos, né? A gente tem escolas em que os alunos já estão participando dos conselhos, né? E, efetivamente, não só mais de fachada, né? No conselho escolar, né? E os pais também. Trazer os pais para a escola, nossa, isso é fundamental e a gente tem visto que eles estão descobrindo, esses caminhos estão sendo abertos com muita garra, né? E propriedade. Nós temos professores excelentes em todo o Brasil, né, que estão redescobrindo a sua prática e redescobrindo o seu valor. Isso que eu acho importante. Muito bem, falamos agora, a professora Elizabeth falou da troca dessas experiências, do compartilhamento, e a gente vai ilustrar esse nosso debate mostrando como foi a troca de experiências no Distrito Federal entre professores e coordenadores que participaram do curso. E vamos conferir também o exemplo de um programa de prevenção implantado numa escola da periferia de Brasília. Vamos ver. Uma roda que gira a experiência do saber, conhecimento que se adquire na troca de relatos sobre a prática da prevenção às drogas no contexto escolar. A Roda de Saberes é um projeto da EAP, da Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação do Distrito Federal, que surgiu com o intuito de que os egressos dos vários cursos pudessem voltar para a rede, socializando as suas experiências e pudessem, com isso, fazer a roda girar. Fazer esse saber realmente transformar a realidade nas escolas e fazer as coisas acontecerem de uma forma a intervir naquela realidade que fosse uma situação, um problema, que fosse um desafio. Então, as rodas de saberes, elas trazem, hoje, egressos do curso do PRODEC, né, secretaria, e essa parceria da secretaria com o PRODEC é muito interessante desde o advento da política, né, de prevenção ao uso de drogas, que se alinha com a política nacional. Na quinta edição do curso do PRODEC, nós formamos 741 cursistas. Então, isso foi um avanço para a rede. Então, só na rede pública, esse número já é um quantitativo razoável. E o que nós estamos fazendo? Analisando os projetos desses professores, vendo os projetos que deram certo e também os que não deram certo, para a gente ver como a gente ajudar esse professor. Porque a gente enfrenta nas nossas escolas
vários níveis de vulnerabilidade, então de escolas inseridas no meio, para aquelas crianças e adolescentes, isso é uma questão do dia a dia. Eles convivem com aquilo no seu cotidiano. E como professor abordar essa temática e não falando sobre drogas, e sim enfatizando a vida. Vida que transborda no relato de Ellen, professora de uma escola da periferia de Brasília. Nós já levávamos para a sala de aula e já idealizávamos aquilo juntamente com os alunos. Discurso emocionado que nos remete até lá, a CF4, a 40 quilômetros de distância, na cidade satélite do Gama. Programa de prevenção que se incorpora ao plano político-pedagógico da escola e assim ao dia a dia da comunidade escolar. Você não está sozinho na escola. Nós precisamos aprender a olhar para o lado e observar que você tem um colega. Às vezes aquela dificuldade que você está nutrindo em sala de aula, que você não consegue muitas vezes resolver, o seu colega da sala ao lado está conseguindo. Então fazer essa troca de experiência, você não está sozinho em sala. Então todos aqui, de alguma forma, podem colaborar de alguma forma para que esse PPP ele possa realmente sair do papel para a realidade. Não pensar de forma tão separada, escola no seu canto, saúde no seu canto, regional de ensino no seu canto, mas que formemos essa rede e fortalecemos essa rede. Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é que o trabalho não pode ser nem isolado e nem no sentido de julgar ações, mas de fortalecer ações que sejam positivas para a prevenção ao uso de drogas. O nosso trabalho sobre prevenção foi feito em relação a todas as cidades do DF. Então nós temos um foco maior em cima do Gama. Então, em relação ao tráfico, né, ao número de ocorrências de apreensões de drogas, no prazo de 2005 até o ano de 2010, nesse intervalo de 6 anos, foram 285 ocorrências. Então nós padronizamos esse número e transformamos esse número de apreensões em valor real. Então deu um valor real de R$855 mil, né? Se fosse para a gente converter em cestas básicas, no valor de R$50, dariam mais de 17 mil cestas básicas, né? Então isso aí foi colocado pelos alunos, foi uma proposta deles, partiu deles, né? Então assim foi bem interessante. Realidade contada em números e também nos quadrinhos de uma história que retrata situações comuns à adolescência. Trabalho conjunto, desenhado por quem sabe reproduzir no papel a vida que continua além das salas de aula. Começou tudo porque era um gibi aqui da escola que era um trabalho de ciências, que era para apresentar sobre drogas, aborto, essas coisas. Aí eu e meu grupo começou a fazer o gibi todinho, entendeu? Mas aí depois a professora achou legal o trabalho que a gente fez e resolveu apresentar para eu repetir o gibi para publicar. Eu acho importante sim, correr atrás de cada um dos nossos alunos, buscar ele, aproximar, ainda que para isso você pare aquele conteúdo, pare lá a mitocôndria, pare a genética e vá atrás daquele aluno, do contexto social daquele aluno e resgatá-lo. Porque quando ele volta com muita força, ele volta com muito mais empenho, às vezes mais até do que o que tem um contexto já regular na escola. Cursos como o que foi oferecido pelo Senad, Prodec, foram essenciais, porque eu tive contato com outros professores que vivenciavam aquilo também, e a gente pôde, por meio de plataformas, por meio de contato, a gente conseguia estabelecer pontos em comuns de ações, de estratégias. Felizmente foi aplicada, que a gente conseguiu usufruir de uma forma bem positiva. Muito bem, belíssimo espaço para troca de experiência. A professora Elizabeth fazia menção, né, esse projeto, né, Roda de Saberes. Roda de Saberes. E pelo depoimento de uma dessas pessoas ali, a professora, me esqueci o nome dela agora, do Gama, né? Da escola do Gama, Ellen. Fica evidente que os professores se sentem, a partir da identificação de colegas com situações semelhantes, soluções diversas, mas cada uma delas, ou todas elas convergindo para o mesmo tempo, se sente amparado para conseguir, ou seguir fazendo o que ele acha que é fundamental, né, professora? Se você comentar, a senhora estava lá, né? Estava. Esse aí eu tive o prazer, né, de estar junto, né, e é muito interessante porque esses professores, hoje, eles estão em escolas diferentes, mas continuam trabalhando juntos. Olha que coisa interessante, né? Eles começaram juntos o projeto ano passado, né, por outras circunstâncias tiveram que sair
né? Então, eram 3 professores de uma mesma escola que saíram, mas estão juntos, né? O trabalho deles continua. Por isso que é interessante ver como é que isso continua ao longo do tempo, né? Independente de estar no mesmo setting ou não, né? Eles conseguiram manter esse vigor, né? Essa força de estar buscando fazerem um trabalho preventivo, né? É bem legal isso. E uma outra questão também que ficou bastante acentuada, né, foram vários aspectos, mas um segundo aspecto que me chamaria a atenção, também foi um outro depoimento que faz relação ao fato de você perceber o entorno da escola, a realidade de vida desses alunos e, como disse a professora há pouco também, adotar medidas de fatores de proteção mesmo. Né? Quer dizer, não é só você tratar da questão especificamente do uso da droga ou da prevenção, mas de espaços que talvez os alunos saibam como fazer, saibam como funcionar e que acabam sendo fatores de proteção para eles. Né? Posso só complementar? Esse grupo de professores, eles estão saindo da escola. Eles estão levando os meninos para rompendo a questão do muro da escola. A escola não é mais só aquele lugar, né? Eles estão levando os meninos para as feiras de ciências, às vezes até andando mesmo, né? Porque falta a infraestrutura, né, básica, um transporte e tal, mas eles estão tendo essa ousadia de buscar levar os alunos para o mundo, né, vamos dizer assim. E isso é um fator extremamente protetivo, porque nesse momento em que eles estão mais livres, que eles se aproximam, contam as suas histórias, né, os professores estão descobrindo esse espaço de aproximação com esses alunos em atividades dessa ordem. Independente de eu ser um professor de matemática, de química, de biologia, eu tenho como criar essa maneira, esse manejo, né, e me aproximar do meu aluno de uma outra maneira. Né? E a gente está vendo isso não só nessa escola, né? A gente tem visto isso em muitas outras escolas em que os professores estão querendo estar bem mais próximo, né, do seu público, do seu aluno, né, e não dispensando um pouco aquela questão de ficar focado no conteúdo. O meu foco agora é o aluno, e não o conteúdo. Rosmaria, a gente observou ali, por exemplo, e a professora Elizabeth fez menção, antecipou um pouquinho que eu ia colocar, que essa trans ou interdisciplinaridade, né? Tanto a matemática trata das questões relativas a isso, quanto as aulas de ciências. O professor disse, olha, eu abandono a mitocôndria para tratar de outros assuntos, né? Achei bem explícito o exemplo dele. Isso é que é incorporar o projeto pedagógico e permear as ações de prevenção no conjunto de atividades na escola. Isso olha, a transversalidade de uma forma interdisciplinar é perceber o aluno também na sua integralidade, né? Não fragmentado. E o professor, às vezes, nem precisa abandonar a mitocôndria ali, né, enquanto conteúdo. O importante é como que ele vai articular esse tema com o seu conteúdo curricular básico. Então, é isso aí, e que é muito possível de fazer isso aí. De trabalhar dessa forma, trazendo conhecimento da sua área em cima de um tema que é comum, né, num grupo de professores. Agora, e para isso precisa ter projetos, né? Então precisa planejar, precisa ter projetos e acreditar nesses projetos e abrir o espaço para essa discussão de diferentes saberes, né, que cada um possa trazer as suas experiências, como já vem trabalhando com esse tema, e que às vezes um professor está lá sozinho trabalhando e não amplia, porque ou não tem essa oportunidade de discutir no coletivo, né, ou não sabe como fazer isso aí, mas que tem excelentes contribuições se ele trabalhar com um grupo de professores, de agregar novos conhecimentos e de ampliar. E sempre nas formações dos professores, a gente acaba discutindo com eles e passando-se não uma mensagem, mas assim, que é muito mais fácil errar sozinho do que errar no coletivo. No coletivo, a possibilidade de acertar é muito maior do que errar, né? E se ele assumir sozinho um tema que a gente sabe o quanto que é enfrentar as questões de violência, de drogas, né?
na escola, são temas muito complexos, que tem que quebrar alguns paradigmas, até pessoais e da própria escola, da própria comunidade, para estar discutindo. Então, se tiver projeto, acreditar neles e abrir o debate para agregar, somar, né, com seus diferentes saberes, a possibilidade de acertar é muito maior do que errar. Olga, deixa eu te perguntar com relação também ao que a gente assistiu aí na reportagem, e a Senad tem práticas bastante recorrentes de aproveitar o potencial da energia dessa juventude, né? Quer dizer, estimular um concurso de quadrinhos, ou concurso de cartazes, ou concurso de fotografia, como várias vezes a Senad já promoveu, e aqui a gente observou que uma das ações era os alunos contarem a história de vida, as suas ansiedades, as suas dúvidas, enfim, as suas convicções a partir de uma história em quadrinho. Isso também estimula o potencial do aluno, envolve o aluno, acolhe esse aluno e deixa que a expressão dele faça parte desse projeto. Isso é fundamental. Sem dúvida, né? Aquele quadrinho, a gente teve um seminário semana passada que é de prevenção dos problemas relacionados ao uso de drogas. E aí teve uma fala bem interessante que trazia exatamente isso. A gente talvez precise agora não mais caminhar na linha de interromper as ações dos adolescentes, de cercear o que eles estão fazendo, né, de limitar, colocar limite. Mas, na verdade, a gente precisa começar a pensar em ações que tem que deixar as crianças acontecerem. Né? A gente tem que deixar esses jovens acontecerem. Né? Quando a gente diz deixar acontecer, não é deixar acontecer qualquer coisa, né? Mas é aquilo que eles trazem de expressão sobre eles próprios que a gente consiga reconhecer enquanto tal. Né? Eu acho que foi um pouco isso, para mim, aquela jovem lá dos quadrinhos, ela parecia surpresa porque a professora valorizou o trabalho dela. A gente ia fazer aquelas coisas lá complicadas, aborto, droga, violência, né? Assim, temas polêmicos, e de repente alguém deixa eu falar sobre aquilo como eu penso que é, deixa eu expressar aquilo, né, como eu consigo. E eu tenho certeza que não só para ela, é o momento dela se colocar, né, dela conseguir falar sobre aquilo, e a professora também. Né? Talvez para a professora, se ela fosse numa linha mais tradicional para poder tratar aquele tema, ia ficar aquilo ali, ia constar, o conteúdo ia estar dado. Né? Mas eu não sei se de fato ia mexer com a vida das pessoas, ia mobilizar alguma coisa nas pessoas que estavam lidando com aquilo. Né? E que aí para mim traz uma outra questão importante também, que não é planejar para, é planejar com. Né? A partir do momento que aquela garota traz aquele quadrinho e aquilo é inserido nesse projeto da escola e de repente ela tem que apresentar aquilo para outras pessoas, ela precisa pensar sobre aquilo que ela está escrevendo, outros colegas vão se interessar e falar, peraí, sobre o quadrinho eu quero escrever também. Me falaram para fazer uma redação, às vezes era muito chata, mas o quadrinho eu quero escrever. E de repente a redação dele está dentro dos quadrinhos, né? Dentro daqueles balõezinhos que ficam nos quadrinhos, né? Então eu vejo que é isso, é planejar com e não planejar para, né? E aí a gente consegue compartilhar angústias, planejamentos, errar junto. Quando você consegue compartilhar a culpa do erro, você consegue rapidinho levantar e em diante, todo mundo erra, né? Eu acho que por aí. E a partir de iniciativas como esta, dessa 6ª edição do curso, que está conseguindo estabelecer uma visão com essa perspectiva dos novos professores. Como é que vocês veem isso? Os nossos professores estão assumindo essa nova perspectiva, essa nova visão de compartilhar, de planejar de ouvir o aluno, de permitir a sua expressão? O que a gente tem visto é que o professor está comprando, digamos assim, essa boa briga, né? De mudar essa forma de fazer educação, de aprender junto. A gente tem visto que, eu acho que essa atitude do professor, né, de estar compartilhando, ela tem estado muito presente nos nossos fóruns de discussão, né, dentro da plataforma. A gente vê muito essa nova atitude, né, essa questão do preconceito. Né, a gente vê que os professores, aos poucos, vão desconstruindo esses preconceitos, né, e começando a enxergar o aluno, a pessoa que está além do aluno. Né? Eu acho que isso tem acontecido, e não só na plataforma, nos fóruns de discussão, mas na prática também. Né? Então, eu acho que está sendo uma redescoberta muito positiva do aluno, do professor e da comunidade, das famílias. Né? Eu acho que essa coisa também de estar diante de um familiar, né? Sem esse preconceito, tem feito diferença também nas escolas. Né? Eu acho que isso tem acontecido, isso tem surgido, né,
nos nossos fóruns de discussão, e está sendo assim, muito bonito. E outra coisa, descobri também que eu posso fazer, né, como você falou, né, meu aluno aprender. A gente tem visto que em turmas difíceis, como turmas de aceleração, alunos envolvidos com medidas socioeducativas, né, na medida em que o professor se sente, compra o desafio, né, eu posso, né, o aluno também compra esse desafio, eu também posso. Né? E essa soma do eu posso aqui, eu posso lá, eu posso acolá, né, tem havido, assim, tem feito uma diferença. Nós temos visto, assim, em algumas escolas, uma superação fantástica. Alunos de EJA que nunca leram um livro, né, com uma ação no teatro, de uma coisa que foram envolvidos, eles conseguem começar a ler. Floresce. Né? Floresce, né? E é assim como num passe de mágica, né? É uma coisa assim tão encantadora, né? Alunos especiais também, que já conseguindo alçar voos para ir para o ensino médio, né? As turmas de aceleração, nessa escola mesmo, esse projeto começou numa turma de aceleração, que os alunos hoje já enxergam possibilidade de fazer outro caminho, né? E outra caminhada dentro do seu próprio percurso, né? Como aluno. Existe que sempre a gente encontra nos projetos político-pedagógicos a palavra protagonismo, promover o protagonismo. E nos debates do fórum a gente observou o quanto que isso veio à tona, a importância da participação, né, do adolescente no processo de construção das suas ações, né? Então isso já é pode-se dizer, um avanço, e já saindo do papel, né, e indo para a prática, a importância da promoção do protagonismo. Né? E eu gosto muito de usar a palavra, ao invés de protagonismo, mas claro que é muito, né, eles se completam, é o direito à participação. Tem que promover esse direito do adolescente a participar, a trazer as suas experiências, né? E dessas experiências, elas serem grandes oportunidades de mudanças de comportamentos, de mudanças, de novas formas de pensar. E a escola é esse espaço privilegiado, né, para se fazer isso, é o espaço privilegiado para garantir e oportunizar o direito à participação, deles trazerem as suas experiências. Então, para isso, os professores já estão tendo a sensibilidade de ouvir, né, a sensibilidade de dialogar, né, que isso é muito importante, abrir o diálogo com o adolescente, e para que eles possam planejar né, e não mais sem a centralidade, sem a participação do aluno. Então, o planejamento é voltado para o aluno então ele tem esse direito a participar desse planejamento. Muito bem, vamos aproveitar, deixa e saber o que eles pensam sobre isso. Todo mundo tem na cabeça uma escola ideal, enfim, né? Mas e para eles, estudantes, para esses jovens, como é que seria essa escola do sonho? Nós temos alguns depoimentos que foram gravados por celulares e também em webcams em Brasília, e está aí as ferramentas que eles usam, né? É o mundo com o qual eles estão acostumados, então deixe que usem e exercitem as suas ferramentas, que foram gravados pela ONG Nuvem TV, sobre temas que podem mudar a vida de crianças e adolescentes. Vamos ver. A Escola dos Meus Sonhos é onde o aluno é protagonista do ensino. O aluno leva além, o professor está lá para guiar o aluno a ir além, atrás do conhecimento. Não, ele chega lá e cospe um monte de conhecimento, decora isso aqui, faz isso aí. Não, vamos atrás do conhecimento, vamos juntos atrás do conhecimento, vamos cada um a seu ritmo. E há diversas formas de fazer isso, de formas mais baratas e mais caras, com mais tecnologia, menos tecnologia. A gente precisa pensar e discutir essa nova era. Acho que o Brasil e o mundo precisam mudar a sua educação. Das coisas. Se queremos uma mudança no mundo drástica, precisamos mudar a educação. A Escola dos Meus Sonhos não é um local que te prepara para a vida. É um local onde tu vive. É onde o aluno tem
a chance de exercer a cidadania dele, é onde ele tem a chance e o dever de se superar dia após dia. Mas não é superar o modelo de aluno perfeito, é superar os limites dele de acordo com as capacidades dele e do jeito dele. A escola tem que levar o jovem a sério e é assim que se faz isso. Para mim, a escola dos meus sonhos seria aquela escola não tão difícil de ser construída, onde eu pudesse ser quem eu sou, onde os meus pensamentos contribuíssem para a formação daquele ambiente e onde as pessoas ao meu redor estivessem sendo preparadas para construir uma sociedade autônoma, crítica e participativa. E eu acredito que se cada um fizer a sua parte de acordar e perceber que não é tão difícil disso ser construído, eu acho que a escola dos meus sonhos pode vir a ser realidade. Eu consigo definir a escola dos meus sonhos. E esse lugar seria totalmente diferente do que a gente tem hoje. Nós estaríamos sentados em círculos, em rodas e conversando acerca do que acontece no mundo hoje, o que aconteceu. Nós tentaríamos encontrar o sentido das coisas, tentaríamos aplicar aquele nosso conhecimento no nosso dia a dia e dessa forma caminharíamos para uma sociedade mais justa, mais democrática. Gostaria de estudar num lugar onde as nossas habilidades fossem reconhecidas igualmente e fossem incentivadas. Então, assim, eu acredito muito nesse tipo de educação. Eu acho que existem muitas maneiras de a gente colocar isso em prática e é por isso que nós estamos aqui, para estar discutindo e tentando encontrar as melhores maneiras de chegar a esse ponto. A escola dos meus sonhos seria um lugar onde a gente pudesse sonhar e ser quem a gente quisesse. Nessa escola, eu não teria que aprender tudo que ela pode me oferecer. Eu aprenderia só aquilo que fosse melhor para mim, aquilo que eu acreditasse que eu fosse boa ou que eu me interessasse em aprender. Essa escola ajudaria os alunos a desenvolverem seus próprios talentos e aquilo que elas podem oferecer de melhor para o mundo. E ela não consideraria só conteúdo, cálculos e escrita como aquilo que é educação. Ela também me ensinaria a cozinhar, a consertar coisas, a como agir em determinadas situações. Ela me ensinaria tudo aquilo que um cidadão precisa, política, leis. Ela me ensinaria sobre o mundo. E ela seria livre de preconceitos. Nessa escola, todos poderiam entrar e todos poderiam traçar o seu próprio caminho. E nela nós poderíamos exprimir nossa própria opinião sobre o mundo. Muito bem. Nós estamos nos aproximando do encerramento desse programa e eu queria aproveitar a força desses depoimentos, né? O protagonismo que eles exercitaram aí, com as ferramentas que eles dominam, né? E já conceder a cada uma das convidadas aqui, começando pela Rosemary, uns 2 minutinhos para as suas considerações finais, seus comentários, se é que você acha de fato, eu não falaria nada, mas aí sou eu, a respeito desses depoimentos desses jovens com tamanha força, né? Bom, eles já disseram tudo, né? Qual seria essa escola e que escola essa tem que absorvê-los, né? Essa escola tem que inserir esses adolescentes com esses conhecimentos, com a sua história hoje. Ela não pode estar distante das suas experiências. Então ela tem que ser repensada mesmo, né? E voltada de uma forma que eles possam se inserir e, sobretudo, garantir esse acesso e permanência que está tão, né, os marcos legais estão aí, Constituição, ECA, que está muito claro que nós temos que garantir acesso e permanência. E para garantir, e com aprendizagem, né? E para isso, primeiro precisamos construir uma escola que eles
tenham prazer, uma escola que eles possam estar inseridos com seus conhecimentos. Como é 2 minutos, então eu quero agradecer aqui o convite para participar desse debate aqui, né, de estar aqui ao lado de 2 pessoas, assim, 2 profissionais com seu conhecimento e a importância que tem isso, né, para nós educadores. Cumprimentar, né, o debate e cumprimentar também os nossos professores, né, cursistas, pelo desafio, pela a importância e pela seriedade que assumiram esse curso. E o meu recado final seria assim, nós precisamos ter projetos frente às demandas sociais, acreditar nesses projetos, né? É preciso ter e acreditar nesses projetos. E com essa metodologia da participação, desse trabalho, buscando, ampliando, né, o conhecimento da escola, que hoje é impossível a escola assumir sozinha essas demandas que estão aí. Ela precisa compartilhar, pactuar responsabilidades e trabalhar com um objetivo só, que seria isso aí, garantir acesso, permanência e aprendizagem para nossas crianças e adolescentes. Muito obrigado, Rosimari Koch Martins, coordenadora do Núcleo de Educação e Prevenção às Violências na Escola, da Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina. Obrigado, foi um prazer. Olga Jacobina, a Olga, que é da Coordenadora Geral de Projetos Estratégicos da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas da Senad. Olga, mais uma vez, obrigado. Seus minutos de considerações finais e de comentários, ou não, a respeito da força dos depoimentos. Eu fico me perguntando o que acontece quando nos tornamos adultos. Né? Eu fico me perguntando, qual é a chave que a gente vira? Né? Qual é a chave que a gente vira, que a gente esquece tudo isso que a gente reivindicava quando eu sou jovem ainda, né? Quando eu era mais jovem. O que acontece é que a gente perde essa possibilidade de diálogo, que a gente desconecta, né? Que de repente a gente se acha competente para poder produzir para e não com. Né? Eu fico me perguntando isso. E aí hoje o que eu vejo de grande desafio de tudo isso que a gente tem participado, de tudo que a gente tem construído, é na verdade um desafio de desconstruir muita coisa. Né? Então assim, eu vejo que a gente... Sempre que estou em contato com educadores, com profissionais de saúde, de assistência nesse campo de álcool e outras drogas, é sempre muito nessa perspectiva. A gente precisa desconstruir preconceitos, desconstruir mitos, desconstruir verdades que foram consolidadas com base em informações muito equivocadas. Né? E esse é o nosso grande desafio. E me toca muito aquela garota que chega assim, eu queria uma escola que não me preparasse para a vida, mas que me deixasse viver, né? E é uma coisa muito simples, né, o que se pede. É um lugar onde você pudesse viver e você não pudesse ficar lá tendo manuais e aulas de como você deve viver, né? Mas onde já lá você pudesse exercitar isso de que você está no mundo, na sociedade, enquanto cidadão que respeita as leis, que garante os direitos, quer seus direitos garantidos, respeitados e respeita os dos outros também. Né? Então, assim, o que eu deixo de mensagem final é que, na verdade, eu acho que esse curso, ele não traz como protagonista só o jovem, só o adolescente, só a criança, mas também esse educador, né? Que se vê resgatado, que se vê com uma ferramenta importante na mão, né? E o que eu digo é, conte com seus alunos para poder produzir seus projetos, suas aulas. Eu acho que eles vão poder dar para vocês ferramentas muito interessantes, aquelas que você tinha quando você era jovem também, que de repente, quando a gente vira a chave para o outro lado, a gente esquece e acha que consegue produzir melhor para eles do que com eles, né? Mas toda oportunidade que a gente tem de compartilhar, a gente compartilha as dificuldades e também a gente compartilha as soluções, né? De repente a solução é muito mais simples do que a gente imagina que seja. Então, esse é o recado que eu deixo. Obrigado, Olga. Eu agradeço também poder estar aqui com vocês, é muito interessante sempre estar compartilhando com a Universidade Ponta, né? E gestores da Ponta, que eu acho que é aí que a gente caminha. Muito bem, Olga, obrigado também. Para terminar, a professora Maria Elizabeth de Souza Póvoa, coordenadora territorial deste curso. Foi um prazer conhecê-la, um prazer tê-la aqui conosco. Seus minutos finais, por favor. Eu que agradeço essa oportunidade e eu devo ousar dizer que esse sonho já existe. Né? Eu tive o prazer de conhecer diretoras que diziam exatamente isso. Eu sonho e coloco meus alunos e meus professores para sonhar. Né? E nessa escola, a gente via isso acontecer. Os alunos viviam a escola, eles tinham liberdade de entrar, sair. Numa outra escola que eu estive também,
os alunos tinham as chaves da sala de aula, eles organizaram uma colônia de férias para receber os pequenos, né? Nós temos outras escolas em que os alunos são educadores de pares. Eles, através da dança, estão levando uma série de informações a respeito da droga, da sexualidade, da prevenção às doenças sexualmente transmissíveis. Tem outras escolas em que os alunos são mediadores de conflitos, né? Então, a gente está vendo que esse aluno, que tem esse professor forte, né, de pano de fundo, porque é aquele que deixa acontecer, né, é uma figura, é um mediador por excelência, né? Por isso que eu louvo muito o trabalho dos professores que conseguem serem protagonista dessa maneira, né? Trazendo esse aluno, né, para a cena, né? E fazendo com que ele seja de fato uma pessoa que não está esperando, mas está vivendo, né, uma ação, né? Eu acho assim também eu gosto muito desse chamado que os alunos fazem, né? Eu quero viver a minha escola, eu quero viver esse espaço, e a gente já tem visto isso acontecer em grande medida, né? E a gente vê isso nesse curso. Eu sei que não é só esse curso, eu sei que é muito mais. Eu acho que nesse curso a gente teve a possibilidade de garimpar algumas experiências que eu acho que são muito maiores e muito mais estendidas do que a gente deu conta de ver, né? Eu tenho certeza que quem está numa prática de educação e que abraça isso com a força que a gente vê esses educadores abraçar, eles estão fazendo sim uma diferença, e eu tenho certeza que nós vamos ter uma escola que não desiste do aluno, que promove esse aluno e que faça com que eles forme realmente personalidades, né? Que eu acho que é o nosso grande desafio como educadores. Agradeço a possibilidade de estar aqui nessa mesa com vocês e, sobretudo, de poder estar com as pessoas que estão me ouvindo de alguma forma, né? Muito obrigada a todos. Nós também agradecemos mais uma vez a vocês três, a toda a equipe técnica que viabilizou também a produção desse programa, a sua participação, a sua presença, e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais.